Amém. Deus continue vos abençoando. E aqueles também que estão conosco pela internet, né? Deus continue também vos abençoando. Isto é verdade. Nós vamos, sem perca de tempo, vamos ficar de pé, por favor. Vamos ler as Escrituras. Fica em Romanos, capítulo 8, verso 28 ao 30. Romanos, capítulo 8, verso 28 ao 30. Sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Deus, que a tua palavra, não só as bênçãos delas, Senhor, possa nos abençoar, mas também que ela seja vindicada, Senhor, em nossas vidas, como verdadeiros filhos, filhas de Deus. E que a bênção ou as bênçãos contidas nesta palavra possa ser derramada em cada coração nesta noite, que pode te ouvir. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Como essa escritura, ela já é uma escritura, nós já sabemos, muito conhecida, mas ela é uma escritura que todo tempo ela está se cumprindo nas nossas vidas, vindicando as nossas vidas como verdadeiros cristãos. Isto é verdade. Nós sabemos que cada ser humano que vem ao mundo, ele vem por meio de uma vida fracassada. Todos. As nossas vidas natural, pela qual nós viemos, é um fracasso. Porém, o fracasso das nossas vidas não anula de maneira nenhuma o nosso chamado por Deus. Por quê? Porque o nosso chamado por Deus ele é por predestinação. Deus, através da sua presciência, ele já preconhecia cada um. E até mesmo a forma, a maneira que nós viemos ao mundo. Para Deus não é uma surpresa, que se fosse, ele não era Deus.
ele não seria esse Deus onisciente, esse Deus infinito, que conhecia as coisas desde o princípio. Ele sabia o fim. Então, nenhum dos seus filhos eles eram para Deus estranhos. Não. Eles sempre estavam na mente de Deus, e Deus conhecia através da sua presciência com uma visão antecipada. Antes mesmo que nós se manifestássemos no mundo, nós estávamos em sua mente. Por isso que o nosso fracasso não pode, de maneira nenhuma, anular o chamado de Deus. Você vai ver que ele está dizendo aqui: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O decreto divino, ele é uma convocação antes mesmo que nós existíssemos. Ele era exatamente um pré-conhecimento que Deus já tinha antes da fundação do mundo. Porque quando Ele nos chamou, nesses dias que estamos vivendo, Ele simplesmente estava reivindicando aquilo que nós já éramos antes. Correto? Então Ele colocou em nossas vidas algo em nós que faz com que você chegue a este lugar. Deus criou cada ser humano com um vazio e um desejo de adorar algo. E Ele fez esse algo para preencher esse vazio, que era Ele mesmo. Ele sabia que haveria um clamor. E quando nós chegamos ao mundo, nós viemos através de um nascimento fracassado. Não é mesmo? Todos. Um nascimento fracassado. Porque a Bíblia disse assim: em pecado concebeu minha mãe, em iniquidade fui formado, e ao mundo vi falando mentira. É a tendência, é a procedência desse nascimento humano. É o estado de todos. Agora, você vai ver que no verso 29, do capítulo 11, você vai ver que ele está mostrando assim, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimentos. Então os filhos de Deus já traz isso dentro deles por Deus. E Deus, sabendo que você teria que chegar a este lugar de arrepender dos seus pecados, arrepender de suas falhas, arrepender de suas fraquezas, reconhecer o seu fracasso, que é o seu estado de nascimento que você veio ao mundo. Correto?
Quando Deus dar a você essa visão, cruza o seu caminho, essa luz divina, cruza o seu caminho. Então você tem um conhecimento que você tem que se arrepender de todos os seus pecados. Para poder chegar a este lugar, aonde Ele te predestinou para estar. Não é mesmo? Agora, nós sabemos que a predestinação, ela fala exatamente do seu destino, que é a sua predestinação. Fala do seu predestino. Isto é verdade. E a eleição te estabelece no seu lugar, que é Cristo. A eleição. Por isso que ele fala dessa maneira para cada filho. Como nos elegeu nele. Esse nele é Jesus. Antes da fundação do mundo. Para sermos santos, irrepreensível diante dele, em caridade, que é amor. Irrepreensível diante dele, em amor. No amado, é Cristo, porque Ele é o amado, Ele é o amor de Deus. E nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, para que pudéssemos ser irrepreensíveis em caridade, ou seja, em amor, em Cristo. Agora, o outro verso ele diz assim: nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito, que propusera por sua boa vontade. Então, nós vamos ver que estas pessoas, elas não têm jeito de se saifar, ou seja, de se afastar de Deus. Não tem jeito. Elas estão completamente asseguradas. Correto? Porque, em verdade, não tem jeito para você não atender o chamado de Deus. Primeiro, você foi chamado pelo um decreto divino. Um decreto divino. E aí você vai ver que ele está mostrando aqui, porque os que dantes conheceu. Essa palavra, os que dantes conheceu, foi lá na sua mente ainda. Antes que nós existíssemos. Os que dantes conheceu, também predestinou. Então você vai ver que a minha predestinação, a sua, não foi depois que você nasceu, que você veio no mundo. Você ainda estava na mente de Cristo. Você estava lá. Você não existia ainda. Você existia nele. Mas ele já te conheceu lá. Ele te predestinou. Por isso que o Mombrana diz assim, que o Cordeiro de Deus, ele foi predestinado antes da fundação do mundo. E o livro da vida do Cordeiro também foi predestinado e foi feito antes da fundação do mundo. E o nome do Cordeiro foi colocado no livro da vida do Cordeiro. E ele olhou através da eternidade, das eras eternas, e conheceu cada um dos seus filhos, e também predestinou cada um
e colocou também o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Então, por isso que não tem jeito de nós negar isto. Não pode. Por isso que cada verdadeiro cristão, quando Deus chama, é como um pai chamando o filho. Meu filho, ele responde, Senhor Pai. Não é mesmo? Senhor Pai, vem aqui. Do mesmo jeito é Deus, Ele nos chamou por decreto divino, e quando nós chegamos a esse lugar do conhecimento, depois que nós fomos manifestados aqui e viemos através de lombos de pais pecaminosos, e como a nossa mente era muito limitada, muito pequena, e nós não sabíamos nada, estávamos aqui vivendo sem uma mínima esperança de salvação. E não sabíamos que tínhamos essa semente que Ele tinha colocado ali dentro, que estava em terra árida, seca, infértil. Ela clamava, ela gemia inconscientemente. Correto? E aquilo clamava para o quê? Pela vida, pela bênção. E Deus não olhava, não era você aqui fora, Ele olhava ali dentro. Ele olhava o seu clamor ali dentro, o seu gemido, o seu desespero ali dentro, que estava clamando, porque o seu estado era um fracasso. Era um fracasso. Agia, atuava, se comportava, tinha um comportamento errado, um comportamento duvidoso. E Deus olhava e dizia assim, ele é meu filho, ela é minha filha, eu os amo, aleluia. É ou não é? Claro que sim, é a verdade. Por isso que você vai ver que cada filho dele que vem a ele, Deus não imputa os seus pecados. Deus não imputa os seus enganos. Deus não imputa os seus erros. Deus não imputa as suas falhas. É o contrário, Ele te abraça, Ele te ama, Ele te segura através de sua própria mão. Oxalá se nós pudéssemos ver assim, nós seríamos bem-sucedidos. Isso é verdade. Se nós parássemos, irmãos, e vêssemos tanto quanto Deus nos ama, nós daríamos tudo na vida para poder lhes obedecer. Correto? Não me importa quem você foi, quem você era, o que você fez, o que você faz,
ou o que você está fazendo, não importa. O que importa é a palavra. É o que Deus já fez e o que Ele está fazendo e continuará fazendo para cada filho. Você sabe que quando nós chegamos a este lugar, não me importa, você pode ser a pessoa mais cruel, mais horrível. E você pode ser uma pessoa muito religiosa, muito boa. Você pode ser uma pessoa muito bom. Também não importa. Porque Deus não está baseado nos atos que nós praticamos, nas obras que nós fazemos. Ele está baseado naquela sementinha que está ali dentro. Aleluia. Ele está olhando para o invisível. Não é para o seu, o meu, o nosso exterior. É para o nosso interior. É isso que chama, Deus ensina. E por isso que nada que for aqui embaixo, Deus não está nem preocupado com isso. Você pode ir para a igreja, você pode ser religioso, você pode cantar, você pode fazer o que quiser. Mas se não tiver algo ali dentro de você, para chamar a atenção de Deus, não adianta. Mas se tiver, Ele derruba muralhas. Ele abre porta para você onde não há porta. Ele dissolve todos os problemas da sua vida. Ele dissolve cada dúvida, cada incredulidade, por causa de você. Isso é verdade. Aleluia, como é bom, né? Quando você sabe que Deus te ama. Agora, quando você sabe que Deus te ama, você tem temor de desagradar a Deus. Quando você sabe que Ele te ama. Porque, na verdade, o amor de Deus, ele não é um amor físico. Ele não é um amor humano. Ele é um amor eletivo. A prova do amor de Deus é a eleição. E se Ele é espiritual, então isso Ele dá a cada um de nós a revelação do amor divino. Aleluia! E a revelação, ela penetra todas as coisas. E ela dá a esse filho uma segurança divina. Então não é baseado nas suas coisas externas. Essa mensagem é porque Camas fala. Ele diz assim, aqui, baseando sua grande chamada na palavra, e foi grande, Moisés, falando de Moisés, até que um dia encontrou a luz, e as mesmíssimas palavras lhe falou. Você sabe que Moisés, ele foi instruído por sua mãe. Sua mãe, que era Joquebede, instruiu Moisés. Então, provavelmente, Joquebede era uma mestra nas escrituras, era uma verdadeira eleita, e compreendia e sabia muito bem o que era Deus. As profecias, provavelmente, Deus já tinha dito a ela do Moisés. Então, quem sabe ela diz para Moisés, Moisés, meu filho, ouça o que sua mãe vai te dizer. Quando você nasceu com um nascimento peculiar. Você, Moisés, é um filho especial. Você é um escolhido de Deus. O seu nascimento, Moisés, foi peculiar. Meu filho,
Quando você nasceu, houve uma matança de meninos hebreus. Vê? Por causa de você, meu filho. Mas veja, ouça isso, meu filho. Deus me deu sabedoria. Eu te escondi. E quando não tinha mais jeito de esconder você, meu filho, eu fiz uma arcazinha de junco e coloquei você ali dentro. Eu betumei ela por dentro e por fora com um repelente que distanciava os crocodilos de você. Aqueles crocodilos eram o diabo, para manter você em vida. E você, meu filho, saiu viajando por cima daquelas águas do rio Nilo. A água quer dizer povos, línguas, nação, o mundo, o cosmo, a ordem. Era a vida de Moisés, já nasceu assim, irmãos. Por isso que ele é um tipo de Jesus Cristo. Ele é um tipo de Jesus Cristo. Você vai ver que quando Jesus Cristo nasceu, houve uma matança das crianças, por causa de Jesus. Porque o seu inimigo queria pegar era Jesus, e ele não sabia quem era, mandou matar todos os meninos de 2 anos abaixo, para pegar Jesus. E quando Moisés nasceu, o faraó disse: olha, não deixe nenhum filho homem das mulheres hebreias vivo. Falava para as parteiras egípcias: mate tudo. E Moisés ficou. E ela disse: eu coloquei nessa arcazinha de junco, e você desceu de água abaixo, mas, meu filho. E lá embaixo estava a filha de Faraó com as suas donzelas tomando banho no rio Nilo. E quando ela viu essa arcazinha, ela mandou pegar, e quando pegou, e você, Deus colocou graça em seus olhos para te acolher. Oh, que coisa! Aleluia! Veja como que é a vida de um filho de Deus. Um eleito, um predestinado. Deus faz tudo por um filho. Ele te guarda, Ele te protege, Ele te livra dos inimigos. Mesmo inocente, sem saber. E quando aquela filha de Faraó pegou ali aquela arcazinha, estava o Moisés, gordinho, os bracinhos rolicinhos e chorando. E ela olhou e Deus colocou amor nela por Moisés. E ela disse: dos filhos dos hebreus, este é um. Eu vou pegar para mim criar. E criou Moisés. Moisés foi instruído e ensinado em todo o conhecimento intelectual de Faraó. Aquele tempo, Faraó era o homem poderoso, era a maior nação, ele trazia todas as nações sob a sua sujeição. Era o maior exército que existia, e Moisés foi criado assim, ali dentro, sabendo entrar e sair, conhecendo toda a ciência egípcia. Irmãos, agora, Deus permitiu aquilo dali, porque ele tinha que chegar e ter o Moisés para si. E nós vamos observar que Moisés foi instruído pela sua mãe, e ainda mais instruído pelo próprio Faraó, em todo o conhecimento intelectual. Você sabe o que faz este nascimento natural? É um fracasso, como eu disse. É um fracasso.
Esse nascimento natural te dá isso daí, o mundo. O mundo. Por isso que quando Deus chama um filho, a primeira coisa que Deus faz é matar a sua velha natureza. E dar àquele filho a natureza do papai. O papai Deus. Quando Deus entra naquele filho ali dentro, irmãos, ele só entra naquele que tem Deus. Aquele que não tem, ele não entra. Você sabia disso? O Espírito Santo é dado para quem tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está em você por eleição, por presciência, por predestinação. Isso é verdade. São os predestinados que recebem o Espírito Santo nas suas vidas. Aqueles que não são, não recebem. Então você vai ver aí como Deus muda o curso da vida de cada filho. Não me importa o quanto o diabo procura lhe assegurar, lhe amarrar, lhe manter preso, Deus solta. Deus quebra as correntes, Deus quebra os grilhões, Deus abre as portas da prisão para você. Aleluia. E aqui estava esse Moisés. Então tomou sua unção. Deus falou com ele, né? Tomou a sua unção. Essa unção que ele tinha, essa é em seu interior. Em seu interior. O intelecto que cria, a fé que estava baseada em sua crença em Deus, que o separou de sua mãe. Separou. Isso daí mostra dos afetos, o aconchego carnal, mundano. Quando você é um verdadeiro cristão, você sabe, você não toma uma decisão sem a inspiração de Deus. Isso é verdade. Agora, quando ele chocou com a presença, quando ele chocou com a presença dessa luz, foi ungido. Vê? Que unção! Ele foi comissionado agora. Sabemos que intelectualmente ele estava ouvindo sua mãe. Há muitos crentes que é assim. Ouve a mãe, ouve o pai, ouve o filho, ouve a filha, mas não ouve a Deus. Intelectualmente. São crentes. Ela sabia o que ia suceder e sabia que ele estava vivendo nesse dia. Porém, aqui ele se deu conta de que era um fracasso quando ele deparou com a verdade. Um fracasso. Portanto, ele pode que sua fé houvesse caído um pouco no seu fracasso. Você sabe quando Moisés fracassou? Ele tinha 7 fraquezas, Moisés tinha. Mas ele tentou agir por meio do seu conhecimento que ele aprendeu de Faraó. Ele sabia as artes marciais, ele sabia tudo. Ele sabia lutar, ele sabia como entrar e sair, sem embaraçar em nada intelectualmente falando. Ele era para ser o segundo faraó. E aí então, um dia ele montado, quem sabe, no seu cavalo, foi lá dar uma visitada no seu próprio povo e enviou ali um egípcio açoitando um hebreu. E ele então, acho que deu uma pesada no braço, né? Porque ele era bom de pancada, né? Ele era bom de luta.
Quem sabe na hora dele corrigir aquele egípcio, ele pesou um pouquinho no braço e aquilo foi fatal. Acabou matando um egípcio. Aí não teve mais jeito para Moisés esconder aquilo. Por quê? Porque o seu conhecimento intelectual fedeu. Nojento, imundo, fede. Oh, que coisa. Aí naquele momento ele foi obrigado, se mandar. Ganhou o deserto. Olha como ele diz, porém logo quando veio a sarça, é que ele já estava lá, vivendo lá dentro do deserto, ele já tinha casado, já estava ali, ele já era genro de Jetro, casado com a filha de Jetro. E aí então ele estava pastoreando as ovelhas de Jetro, e ele deparou com a sarça. Deus disse, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e recordo de minha promessa a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e eu tenho ouvido, eu tenho vindo. Irmão Brana falando, pronome pessoal, eu tenho vindo, pronome pessoal, eu tenho vindo para libertá-los. Isso era Deus falando com Moisés. E agora, eu apenas acrescento isso, se Deus me perdoe, se soa como um sacrilégio. Eu não posso trabalhar na terra senão através do homem. Eu sou a videira, vocês são ramos. E eu só me declaro quando encontro a um homem e tenho te escolhido. E estou te enviando para que desça e os tires. E agora notem. Eu estarei com tua boca. Eu. Pronome pessoal. Eu. Toma esta vara. Deu para Moisés. Toma esta vara. Moisés ficou meio duvidoso, né? Puxa lá vida. Ele já estava tão pobre, ele nem falava mais, ele gaguejava. Moisés gaguejava, a língua pega. Ele não sabia mais nem falar. Aquilo que ele tinha aprendido nos pés de Faraó, ele esqueceu tudo. Ele não sabia nem falar. Aí Moisés veio e disse, posso ver a evidência de que tu me tens mandado e o tenho ungido e vai fazer estas coisas? Disse, que tens na tua mão? Ele disse, uma vara. Disse, que tens em tua mão? Ele disse, uma vara. Disse, lança-o no solo. Se tornou numa serpente e ele fugiu da serpente. Ele disse, tome-o. E se converteu em vara outra vez. Disse, põe a mão no seio. Tire. Tem lepra. Ponha no seio outra vez. Estava sã. E disse, que viu a glória de Deus. Agora vá. Não houve mais pergunta para Moisés. Tem notado você? Nunca mais voltou ao deserto. Ele soube que havia sido ungido. Ele conheceu todas essas coisas que havia estado no seu coração. Nunca mais voltou no deserto. Nunca mais voltou àquela velha vida. Mudou tudo. Mudou tudo. Quando Deus desce no coração de um filho, de uma filha, Ele muda o seu itinerário. Ele muda o seu caminho. Ele muda a sua velha natureza. Então você estava indo para cá, você dá meia volta. Você vira para cá ao contrário, não é mesmo? Toma um outro caminho. Isso significa arrepender. Foi o que Moisés fez. Estas grandes qualidades foram ungidas.
E agora está pronto. Ele estava pronto para ir. Então se encaminhou ao Egito. Deus havia dito: eu estarei contigo. Isso acertou tudo. Eu estarei contigo. Isso era tudo que Moisés tinha que saber para esta grande chamada em seu coração. Aleluia! E agora Deus disse: eu estarei contigo, Moisés. Eu te garantirei com toda segurança. Parágrafo, a mensagem, porque clamas, falas, parágrafo 44 ao 50. Eu lhes garantirei absolutamente, irmãos, quando Deus chama um filho ou uma filha, ela não pode ser mais o mesmo. Tudo muda. Você já imaginou? Moisés ficou até, ele nem se preocupou mais nem com a esposa e com os filhos. Você sabia disso? Ele pegou a Zípora, né? Colocou em cima de um jumentinho, de uma mula, pegou o Gerson, colocou em cima de uma mula. Moisés foi embora. E ele ficou tão preocupado com a obra de Deus que ele esqueceu de Gerson. Ele esqueceu de Gerson, esqueceu da mulher. A mulher dele ficou brava com ele. Por quê? Ele estava inteiramente integrado no seu ministério, na palavra. Quando um filho recebe uma experiência pentecostal dessa, tudo muda na sua vida. Por isso que Deus diz bem assim: busque aí primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Olha, eu vou dizer a você uma verdade: o reino de Deus tem tudo o que você precisa. Tudo. Não vai te deixar a desejar nada ali fora. Tem tudo. Quando esse homem entrega a sua vida inteiramente nas mãos de Deus, essa mulher entrega a sua vida inteiramente nas mãos de Deus, e deixa Deus se assentar ali dentro, no seu coração, colocar ali a sua cadeira, o seu trono, e assentar ali dentro, e te governar, te dirigir, te orientar, liderar a sua vida, eu lhes garantirei que tudo o que você precisa, você obterá das mãos de Deus. É a verdade. É uma cura divina, Ele te cura. É uma dúvida, Ele absorve a dúvida. É o espírito de incredulidade, Ele destrói esse espírito de incredulidade. Quando vem alguma coisa estranha assumindo a sua liderança no seu corpo, você já sabe, o Espírito Santo ali dentro já diz assim para aquele espírito errado: aqui não é o seu lugar. A melhor coisa que você deve fazer: cai fora. E ele sai, ele te obedece. Vai embora. Você fica livre. Isso é verdade. Não é mesmo? O próprio Deus sabe quem é aquele filho, quem é aquela filha. O irmão Branham diz: como que Deus poderia saber e deixar que eu fosse um pregador do Evangelho? Ele disse: é a sua presciência. Através da sua presciência, Ele me interviu antes que eu viesse. Eu já era chamado antes da fundação do mundo para pregar o Evangelho. Ele disse: William Branham, eu te escolhi antes da fundação do mundo para ser o meu profeta. Você sabia disso? Jeremias, veja lá em Jeremias, que você vai ver no capítulo 1, ele dizendo assim, que ele
conheceu Jeremias desde o ventre de sua mãe e tem lhe ordenado como profeta para as nações. Vê, cada eleito, cada verdadeiro cristão, eles são conhecidos por Deus antes que você venha ao mundo. Quando você vem ao mundo, você já vem seguro, não é mesmo? Porque você está nele. Nele digo, em quem também foi feito herança, havendo sido predestinado desde antes da fundação do mundo. Efésios 1, verso 11. Ele te predestinou. Talvez a mensagem pondo-nos ao lado de Jesus, no parágrafo 185 ao 187, né? Ele disse: e Jesus apenas se assentou e observou. Eu estava pensando sobre isso daqui. Ele estava mostrando isso daqui sobre a Maria pecadora. A Maria pecadora. Aquela mulherzinha pecadora. Aquela mulher de rua. Ela soube que Jesus estava na casa daquele fariseu. E ela estava clamando por salvação, por vida eterna. E ela desceu até a casa do fariseu. E ela entrou ali de uma maneira escondida que nem o fariseu viu. E Jesus estava lá no canto da casa, sentado lá, porque o fariseu não deu boas-vindas para Jesus. E lá naqueles dias, quando eles faziam assim um banquete, convidavam os convidados. E aí então, quando os convidados vinham, tinha um lavador de pés ali na frente, que lavava os pés do convidado, e ele dava mais um passo para frente, tinha uma outra porta, tinha um chinelo ali, ele calçava aquele chinelo e entrava para dentro, e o que estava ali patrocinando o banquete, estava lá esperando, para dar um abraço no convidado e dar um ósculo santo nele, para que desse boas-vindas para ele se sentisse à vontade ali dentro. Aquele que lavava os pés daquele convidado, ele lavava os pés dele e o perfumava ele. E quando Jesus chegou, ninguém lavou os pés de Jesus. Ninguém lavou os pés dele. Não lavou os pés dele, não deu perfume, nem o fariseu que estava lá, o Simão. Estava lá para poder dar um ósculo santo nele e boas-vindas para ele. Ele entrou, ele foi convidado, né? Ele entrou. Chegou lá, ele sentou lá no cantinho e ficou assentado lá, quietinho. E essa Maria pecadora sabia que Jesus estava lá. E ela queria encontrar com Jesus, porque ele era o que tinha para ela. O que ela precisava estava em Jesus. Amém. O que nós precisamos está na palavra. Está na mensagem, é o que nós precisamos. Não está em outro lugar não, é na palavra. E ela entrou. Quando ela viu que ele estava lá, quem sabe ele estava lá atrás, e por trás assim tinha um cercado bem alto assim, com uma tela, e ela olhou pela tela e viu Jesus lá. Aí ela deu a volta por lá, e não tinha ninguém lá. Ela entrou de mansinha, né? E veio e chegou ali perto de Jesus, e ajoelhou. E o Simão ficou olhando de lá com os convidados deles. Quem sabe estava lá o prefeito, o vereador, o deputado, os supervisores gerais das assembleias. Quem sabe está tudo lá com o fariseu. Criticando, ridicularizando de Jesus. E ela não se preocupou com nada. E ela já chegou, ajoelhou nos seus pés.
e já comprou, ela tinha comprado um vidro de alabastro bem caro. Ela disse: eu quero o melhor perfume. Eu quero o melhor perfume. Ela, quem sabe, tinha tido um dinheiro durante aquela noite, através, né? E aí, então, ela foi lá no mercado e comprou o melhor vidro de alabastro e trouxe para ungir Jesus. Que coisa. E ali, quando ela chegou, que ajoelhou, aquele pranto de choro caiu nela. Aquele desespero caiu nela. Que privilégio, irmãos. Imaginem. Que privilégio, que bem-aventurança. Uma pecadora chegar aos pés de Deus. E Jesus não falou nada. Jesus ficou caladinho, quietinho. E ela começou a lavar os seus pés com lágrimas e enxugar com seus cabelos. E Jesus deixou. É isso aqui que o Branham está falando. Jesus apenas se assentou e observou. Não moveu os pés até ela terminar. Se você fizer algo para Jesus, Jesus se assentará e te observará, irmã. Irmão, vamos fazer algo para Jesus, vamos viver para Ele, vamos trabalhar para Ele, uma obra de amor. Nosso labor deve ser o labor do Espírito Santo. Ei, irmãos, vai e faz para Jesus, não faz para o mundo não, faz para Jesus. Veja, se você fizer algo para Jesus, Jesus se assentará e te observará. Ele te deixa seguir em frente até você terminar. Aleluia! Então virá a recompensa. Que coisa boa! Trabalhar para Jesus. Talvez toda a carreira de sua vida será trabalhar para Ele. Mas não se preocupe, há uma recompensa no final. Se você apenas seguir seu caminho ao seu lado. Dê-nos força, Jesus. Dê-nos coragem para falar sim para as coisas certas e não para as coisas erradas. Talvez você não veja uma pessoa curada pela qual você orou, apenas segurando por ela. Eu sempre sigo. Se eu orar por 500 nesta noite, todos 500 estiverem mortos pela manhã, amanhã à noite eu estarei pregando cura divina e orando pelos enfermos. Vê? Não tem nada a ver com isso, vê? Aleluia. Não sente fracassado, não. Fracassada, não. Segue em frente. E Ele permitirá que você desça a um fracasso e tudo mais. Até você chegar no fim do caminho e terminar a sua obra. Como Ele permitiu àquela mulher. Ela queria fazer uma obra para Ele. E então Ele apenas deixou seus pés ali e deixou. E permitiu que ela o lavasse. Oh, se Ele dissesse, não faça isso, ela teria pulado e corrido. Mas Ele permitiu que ela fizesse o serviço. E depois que ela terminou o trabalho que ela estava fazendo, então Ele olhou para aquele hipócrita de pé atrás, que era o fariseu. Lá atrás. Vejam. E estava tentando difamar o seu nome. Disse: Simão, tenho algo para lhe dizer. Não para ela, era para Simão. Não para ela, mas para você. Você de pé aí atrás, em seu coração,
esta é a razão pela qual me trouxeste até aqui. Você não tem nenhum companheirismo comigo. Oh, que coisa dura, né? Para não ter companheirismo com Jesus. É não ter companheirismo com Deus, não ter companheirismo com a palavra. Isso é melhor que nem tenha nascido, irmão. Melhor que o seu nascimento fosse um aborto. E que não houvesse ninguém dito, hoje nasceu um filho. Melhor que a lua nem desse a sua luz, o sol nem brilhasse. Meu Deus, que coisa horrível. Quando ouvi uma coisa dessa. Você não tem companheirismo comigo. Não sabia eu disto? Porém, tu me trouxeste aqui e me assentaste aqui atrás para criticares de mim. É um perigo você fazer isso com a filha, um filho de Deus. O próprio Jesus disse, é melhor que você marra uma pedra de atafona no pescoço e mergulhe no mar, para a morte, do que escandalizar-se um desses meus pequeninos. Muito melhor. Isto é verdade. Não é mesmo? Então nós somos filhos e filhas de Deus. Somos seus atributos amados. Somos seus eleitos, predestinados, desde antes da fundação do mundo. Que coisa gostosa. Vamos amar uns aos outros, vamos unir mais. Vamos ter companheirismo, vamos ter aconchego, com amor divino. Não com essa feição carnal, mundana, maligna, mas do Espírito Santo. Quando alguém vem falar mal de um irmão ou de uma irmã, você diz, ele é meu irmão, ela é minha irmã, eu confio nela, o tanto confio em você. Não é mesmo? Não é verdade? Isso é verdade. Tu nunca me deste água para lavar meus pés. Nunca me deste nada para me confortar. Eu assentado aqui, ansioso e com dores, tu nunca me deste nenhum azeite para minha face. Que coisa. Fazendo envergonhado de me dar o ósculo de boas-vindas, ou de estreitar a minha mão. Vê, ficaste envergonhado diante de teus companheiros, ficaste envergonhado de fazer isto. Irmãos, quando nós fazemos alguma coisa para Deus, é quando você faz para o seu irmão. Quando você faz com a sua irmã, você fica envergonhado de Deus. É quando você faz as coisas erradas contra seu irmão, contra sua irmã. Isso aí te deixa confuso. Isto é verdade. Você deve amar, nós devemos amar uns aos outros de tal maneira de considerar uns aos outros acima de qualquer situação. Amá-los. O amor não faz mal a ninguém. Como é bom amar, né? Como é bom amar. Amai-vos uns aos outros, com um amor não fingido, mas com amor fraternal, o amor divino. Amai-vos uns aos outros. É gostoso amar, é gostoso ser amado. Jesus nos amou primeiro, para que depois nós o amássemos Ele. Agora Ele quer que nós o amamos, não é mesmo? É isso, certo? Esta mulher, desde que ela entrou,
ela nada fez, a não serem esfregar os meus pés e apanhá-los com banhá-los com as próprias lágrimas de seus olhos, os enxugou com a toalha que era seu próprio cabelos. Aleluia! Irmãos, eu penso assim, meu Jesus, será, meu Deus, como? É só por Deus mesmo, porque o Mombrana disse que quando Jesus olhou para ele caiu no campo de Artemisa, e ele veio amanhecer no outro dia, está todo molhado de lágrimas. Isto é a verdade. Agora, que privilégio essa mulher lavando os pés de Jesus com lágrimas. Eu faço a ideia que ela virou um tanque de água. De tanto chorar, de saber que estava ali agora lavando os pés de Deus. Então eu apenas lhe mostrarei se sou um profeta ou não. Amém? Amém? Eu gosto disso. Eu apenas te mostrarei se sou um profeta ou não. Agora o que ele vai fazer? Aí vem a parte mais gostosa que existe. É a parte mais melhor que existe. É esta agora. Ele dizendo assim, e agora eu vou te mostrar se sou um profeta ou não. E veja o que ele disse. E agora eu quero lhe falar só por um minuto. Virou para a mulher e disse, seus pecados, que são muitos, estão todos perdoados. Aleluia! Por isso que quando um verdadeiro cristão tem esse encontro com Jesus, e que ele tem a revelação do sangue, e sabe na verdade que os seus pecados foi perdoado, ele nunca é o mesmo. A sua vida é diferente para sempre, sempre, sempre. É um verdadeiro rapaz cheio do Espírito Santo, é uma verdadeira moça cheia do Espírito Santo. É um verdadeiro pai de família cheio do Espírito Santo. Como é difícil para uma pessoa que não tem o Espírito Santo aguentar uma que tem o Espírito Santo. Isso é verdade, é difícil. Agora, quem tem o Espírito Santo suporta tudo. Deus nos ajude, Deus nos guarda, Deus nos protege. Tinha mais alguma coisa, mas não tem mais tempo. Deus nos dá essa graça suficiente. Amém? De podermos receber e fazer esse trabalho tão laborioso do Espírito Santo para nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos cantar um hino, é o 192. 192. O coração palpita. Conheço o nome que me é precioso, meu coração encanta mais e mais o nome do meu Salvador glorioso, o nome que minha alma satisfaz. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus.
e nesse nome há pra nós consolo. Em outro nome não encontro luz. Seu nome dá aos tristes alegria, dispersa as nuvens que a vida vê. Aos fracos dá poder para a vitória, ao coração consolo traz também. Esse nome vive eternamente, embora os reis esquecidos são. Na chuva o sol é sempre resplandente, a todos dando paz no coração. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. E nesse nome há pra nós consolo, em outro nome não encontro luz. E esse nome vive eternamente, embora os reis esquecidos são. Na chuva o sol é sempre resplandecente, a todos dando paz no coração. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. E nesse nome há pra nós consolo, em outro nome não encontro luz. Aleluia, Jesus. Deus nos guarde e nos proteja, nos preserva e nos livra dos pecados, dos males deste mundo, e nos preserva para a sua vinda, que possamos estar conservados, prontos para aquele dia glorioso. Oremos. Querido Jesus, eu sou aquela pecadora. Eu sei que eu nasci como ela. Eu vim em fracasso no mundo. Eu nasci um homem fracassado. Mas o Senhor me encontrou. O Senhor me achou. O Senhor me chamou através do seu decreto divino. Porque o Senhor nos preconhecia antes da fundação do mundo. Por meio da sua presciência, uma visão antecipada. E agora, Senhor, deixa desempenhar esse trabalho laborioso para Ti.
lavar os seus pés, enxugar com os cabelos, dar ao Senhor esse unguento tão cheiroso e ósculo santo ao Pai Santo. No nome de Jesus Cristo, deixa-nos viver uns para os outros, assim como Jesus viveu para nós. No nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos, despede-nos em paz, guarda-nos e nos protege de todos os males, agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe. Abençoe o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Jesus Cristo, tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. A teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois tua mão fiel e eterna tem-me salvo do temor. A teus pés, ó Jesus Cristo, acho terna compaixão para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor. Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados de aflição, e concede-me constante teu poder consolador. A teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto teu amor. Em teus olhos a doçura, em teu seio